Agenda cheia durante a semana, sábados, domingos, feriados. Gastrite, dor nas costas, dor no pulso, dor de cabeça, irritabilidade, ansiedade, falta de tempo para cuidar da saúde, da família, do seu espiritual, do seu mental, falta de tempo para viver os frutos que você colhe do seu trabalho. Fala para mim se essa é ou está próximo a ser a realidade do seu negócio. Para fugir dessa realidade, nós buscamos atender na estética, em áreas correlatas, os clientes high ticket. O que são clientes high ticket? O que são clientes premium? São clientes que pagam mais por um serviço acima da média. Então, eles pagam acima da média para receber acima da média. Não está relacionado com se dar bem em cima do cliente, com cobrar o que não é justo. Para cobrar mais, você precisa entregar mais do que a média das pessoas entregam. E assim, Mônica, existe cliente que vai pagar mais pelo serviço em todas as regiões? Existe. Existe cliente de bairros mais periféricos que saem dos seus bairros para encontrar profissionais em bairros distantes que têm um atendimento diferente. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? O cliente high ticket não é o cliente rico, não é sobre isso. Cliente high ticket é o cliente que paga mais por determinado serviço porque ele vê valor naquele serviço acima da média. Do que é que eu estou falando? Será que eu estou querendo dizer que para eu atender esse público eu preciso também ser influente na minha cidade, eu preciso ser rica, eu preciso ter uma estrutura pingando ouro? Não se trata disso, e o exemplo que eu falei eu vou dar agora. Eu, por exemplo, sou cliente high ticket para alguns tipos de serviço. Então, se eu vou comprar um hoje, tá? Pode ser que eu mude de ideia e eu espero que eu mude em breve. Hoje, se eu for comprar um voo para São Paulo, por exemplo, eu vou comprar o voo com o melhor custo-benefício. Então, eu posso pagar 200, 300 reais a mais do que o voo mais barato. Se de repente esse voo for direto, for num horário durante o dia que me favoreça a minha chegada no evento, no compromisso que eu vou participar. Mas eu não pago hoje R$ 2.000 a mais por um voo que vai me levar na primeira classe daqui para São Paulo, daqui para algum outro lugar que seja, sei lá, 6 horas de viagem. Não pago. Hoje eu prefiro direcionar esse valor para outra demanda. Então, para esse tipo de serviço, eu não sou um cliente high ticket. Então, para esse tipo de serviço, a comunicação high ticket hoje ainda não vai funcionar. Mas se eu precisar, por exemplo, de um dermatologista, ou se eu precisar, por exemplo, de um cabeleireiro, eu sou um cliente high ticket. Então eu vou buscar um lugar que me ofereça mais privacidade. Eu não suporto salão com um monte de gente falando e gritando no meu ouvido. Eu não gosto. Eu não gosto de sentar no salão para ser atendida e ter uma pessoa aqui colada em mim, respirando no meu cangote. Eu não gosto. Eu não gosto de chegar no salão e ter, por exemplo, um ambiente feio. Poxa, eu tô indo tratar da minha estética, da beleza, eu tô indo cuidar da minha autoestima. Eu quero um ambiente bonito, cheiroso, organizado. Eu quero pessoas extremamente educadas. Eu quero sentir que eu não sou só um número. Eu quero sentir que eu sou importante enquanto pessoa, enquanto cliente, enquanto dona de uma autoestima. Isso eu só encontro na prestação de serviços premium. Isso eu não encontro num salão ou num consultório, numa clínica médica que ofereça serviços medianos. Isso são serviços acima da média e eu pago por esses serviços. Então, se eu preciso de um dermatologista para cuidar da minha estética, se não é algo clínico, né? Algo, e às vezes é algo clínico também, viu? Eu tenho plano de saúde, mas eu não vou recorrer a um profissional do plano de saúde porque eu sei que esse profissional ele vai me atender ali rapidamente, em 10 minutos ou menos, somente para uma emergência. Então, se eu tenho uma demanda mais específica e eu não posso pagar agora, eu espero, eu junto dinheiro e eu pago pelo profissional que se posiciona melhor, que me dá mais tempo de consulta, pelo profissional que olha nos meus olhos, que me escuta, que vai dar uma solução específica para o meu problema. No salão é a mesma coisa. Então, se eu não posso pagar um corte de cabelo de, sei lá, R$ 200 nesse momento, eu vou esperar. Eu vou escolher o profissional, eu vou escolher o ambiente, eu vou escolher o profissional que eu sei que se atualiza, que eu sei que vai me ouvir, que não vai ter pressa em terminar logo o meu corte, porque já tem outras e outras pessoas esperando. Então, para esse tipo de serviço, eu sou um cliente high ticket.
entendeu? E para a nossa estética, que nós somos prestadores de serviço, é a mesma coisa, tá? Então, se eu faço sobrancelhas, cílios e unhas, eu posso atender os clientes que querem um serviço mediano, que querem que seja rápido, que querem que tenha durabilidade, né? E que querem preço. Eu posso. E eu vou lotar a minha agenda facilmente com esses clientes. Porque o cliente que quer esse tipo de coisa tem aos montes. Mas eu vou lotar a minha agenda. Eu vou receber pouco, que para eu receber muito, eu vou ter que trabalhar muito. E o muito ainda vai ser ali, ó, mais ou menos, né? Vou trabalhar muito, vou atender muito e vou receber ali o que eu considero hoje como muito dentro da minha realidade, certo? E vou atender esse tipo de cliente que, na hora que o vizinho ali disser, ei, eu faço mais barato, eu faço mais rápido, o meu dura mais, ele vai. Porque o foco dele não é na experiência, não é em mim, não é na minha prestação de serviço, não houve ali uma conexão. Ele vai me trocar facilmente porque ele foi atraído por características que são características da média, que são muito ofertadas no mercado, né? Então, Mônica, qual é a saída para eu me distanciar desse cenário de exaustão, de sobrecarga e de baixo faturamento? A saída é atender clientes premium, clientes high ticket, clientes que pagam mais por esse tipo de serviço. E aí a gente se engana ao imaginar que esse tipo de cliente busca uma estrutura pingana ouro, busca profissionais que sejam muito conhecidos ou muito famosos. Mônica, o que esses clientes buscam? Como é que eu atinjo esse tipo de cliente? Eu atinjo esse tipo de cliente quando eu tenho um comportamento acima da média. O que é ter esse comportamento acima da média? É ter um local com privacidade. Então, a minha recepção não pode ser uma recepção que fica lotada de pessoas, uma observando a vida da outra, uma escutando a conversa da outra. Não, tem que ser um ambiente com privacidade. Poucas pessoas na recepção, espaço para elas se distanciarem, para elas terem o seu momento ali com o seu celular, seu momento de reflexão, de tranquilidade em meio à correria do dia a dia, né? Então, o meu espaço de atendimento precisa oferecer isso. Precisa oferecer pontualidade. Então, eu preciso oferecer a esse cliente um atendimento na hora que foi combinado com ele. O cliente que paga mais, ele tem outras coisas para fazer. Ele quer benefícios, tá entendendo? Então, se na média da prestação de serviços o cliente está habituado a esperar a vez dele, porque o profissional é muito cheio, quando ele paga mais, ele quer ser atendido na hora, entendeu? Ele quer ter opção de escolha de horário. Olha, eu só posso nas quintas-feiras à tarde. E aí, se o assistente dá um jeitinho de conseguir aquela vaga para ele, ou conversa com ele, nossa, será que na semana que vem você não poderia vir tal dia? Não é só dizer tenho 14 horas e pronto. É tentar entender por que o seu cliente quer aquele horário. Será que ele só pode esse horário? Será que eu posso conseguir uma troca na agenda? É dar uma atenção especial. E essa atenção, ela começa no WhatsApp, né? Então, eu tenho um ambiente com privacidade, um ambiente bem cuidado, limpo, cheiroso, organizado. Se puder ser bem localizado, ótimo, porque isso também conta a favor do cliente que paga mais, né? Ele quer agilidade. Então, cuida do seu ambiente dessa forma. Cuida do atendimento para que ele possa, desde o momento do agendamento, perceber que ele é importante para o negócio, que ele não é só mais um número. Você fideliza ali. E quando esse cliente chegar, atenda-o com calma. Olhe nos olhos, pergunte como ele está, pergunte se ele quer um café, uma água. Eu sempre observo o jeito que o cliente chega. Se ele chega correndo, esbaforido, uma água, um chá gelado. Se ele chega tranquilo, um cafezinho, um cappuccino. Ele percebe que você fez uma leitura corporal dele, entendeu? E quando ele entra na minha sala, eu já deito ele e começo a fazer o design? Não, se é um primeiro cliente, eu quero saber quais são os traumas. O que te trouxe até aqui? Como foi que você chegou? Foi uma indicação? O que eu preciso saber sobre as suas sobrancelhas? Quais são as histórias dela? Você fazia com quem? Você é aqui do estado? Cara, o cliente se sente ouvido. Se ele é um cliente high ticket, se ele é um cliente que te paga mais, nesse momento ele brilha os olhos. Se ele não é, ele é um cliente que quer preço e agilidade, nesse momento ele já vai ver que esse serviço não é para ele.
Você vai terminar o seu atendimento, você vai cobrar e ele vai achar que você não entregou tudo o que você devia. Por quê? Porque ele não está alinhado ao seu propósito e está tudo certo, né? A nossa prestação de serviço, ela visa também filtrar os clientes que devem permanecer e nos valorizar, nos indicar para outras pessoas, dos clientes que não fazem o nosso perfil, né? Então, isso é muito importante no nosso negócio. Cuidei do espaço, cuidei do atendimento, cuidei da pontualidade, cuidei de dar atenção para o meu cliente. Agora entra a minha técnica. Então, eu vou realizar a técnica de acordo com a expectativa que esse cliente tem, que eu já observei no momento da conversa, né? E eu vou encantá-lo com o meu domínio técnico de estudo que eu tenho, né? Porque, afinal de contas, se somos prestadores de serviços que colocamos a mão na massa, também precisamos dominar a técnica do nosso negócio. E aí eu continuo conversando sobre ele, deixando que o cliente fale se ele quiser, fazendo a leitura corporal, deixando-o bem à vontade e apresento o meu resultado técnico, que já deixou ele encantado. Por quê? Porque esse atendimento começou antes mesmo dele chegar até aqui. Mostrou que ele é importante e que ele não é só um número desde antes dele chegar aqui. Depois que eu finalizo a minha técnica, se for uma micropigmentação, se for uma despigmentação, eu realizo a entrega de um kit que vai mostrar para ele mais uma vez o quanto ele é importante para mim. Ali eu explico para ele como é que ele vai cuidar desse procedimento, eu explico ali para ele quais os cuidados que ele deve ter, por que foi bom ele ter me escolhido, e ali eu mais uma vez estou somando no meu domínio técnico e no meu atendimento mais um pontinho a favor da minha prestação de serviços. Quando eu termino, eu pergunto ao cliente se ele quer deixar o próximo atendimento agendado. Mais uma chance de eu fidelizar esse cliente. Eu mostro a ele que minha agenda está bem cheia, como ele deve retornar daqui 30 dias, seja para um retorno, seja para um design de sobrancelhas. É importante que ele já deixe marcado. E aí ele viu mais uma vez como é importante ele estar comigo. Vocês percebem como isso tudo diferencia a nossa prestação de serviço da média? A maioria das pessoas que só quer saber de preço, a maioria dos profissionais que precifica baixo os seus serviços, que precisa ter uma agenda lotada para poder ter um faturamento adequado no final do mês, não tem tempo de fazer isso. Então, quando você visa atender os clientes high ticket, os clientes premium que pagam mais, você tem que dar esse diferencial para esses clientes. Você tem que ter mais tempo de atendimento, né? E fazendo tudo isso, você consegue atingir esse público. O que vai acontecer quando você faz toda essa experiência completa? Mônica, recebi a pessoa no WhatsApp, ofereci um ambiente como você está dizendo, né? Conduzi todo o atendimento com calma, fazendo a conexão com o meu cliente, mostrei domínio técnico, deixei esse cliente agendado, tenho certeza que ele saiu encantado. Ele vai falar de você sempre que ele puder. Quando uma pessoa perguntar para ele assim, nossa, onde é que você fez sua sobrancelha? Ele não vai dizer, eu fiz lá em Mônica. Menina, essa sobrancelha eu fiz lá em Mônica. Olha, ela é maravilhosa. Pode ir que você não vai se arrepender. E vai falar do teu espaço, e vai falar do teu atendimento, e vai falar de tudo que encantou, tudo que a encantou no seu atendimento. E aí, como é que você acha que essa pessoa vai vir? Essa pessoa que ela indicou, como é que você acha que ela vai vir ao teu espaço? Ela já vai vir assim, ó. Ela já vai vir favorável a fidelizar. E aí você repete todo o passo a passo para atender um cliente premium. E se esse cliente for o seu perfil, é mais um cliente que você vai fidelizar. É assim que você começa a se distanciar da média e você começa a espaçar o seu tempo de atendimento na sua agenda, atender menos pessoas e receber mais. Então eu digo para você com toda a certeza e convicção de que esse é o caminho dos negócios de um só de sucesso. Eu comecei com uma agenda extremamente lotada, eu comecei doente, né? Com um ano de negócio, eu fui atender sozinha, eu estava doente. Com um ano de negócio, eu estava com dores fortes, ansiedade, querendo jogar tudo pro alto, querendo voltar para CLT, achando que eu não dava conta, sem tempo de me dedicar às redes sociais. Então eu sabia o que eu queria, mas eu não sabia como chegar lá, porque eu não tinha tempo, eu estava exausta. E é assim que a maioria dos profissionais se encontram. Os profissionais da nossa área, que querem atender uma clientela diferente, mas se encontram exaustos. E aí como é que eu fiz? Eu disse, não, cara, isso aqui não tá dando certo. Eu vou começar a me priorizar.
comecei a fechar dias específicos da minha agenda para pensar só na gestão do meu negócio. Escolhi um dia para isso. Comecei a deixar mais tempo na minha agenda para fazer coisas específicas e negociáveis, porque antes era assim, eu começo a trabalhar às 9, mas se o cliente me dissesse só posso 8h30, eu agendava. Se o cliente só pudesse na minha hora de almoço, eu agendava. Se o cliente só pudesse na hora que eu tenho que pegar meu filho na escola, eu agendava, chegava lá atrasada, porque eu precisava do dinheiro, porque eu cobrava pouco, entende? E aí eu comecei a mudar essa estratégia. Eu disse, não, eu preciso atender clientes que me pagam mais. Eu comecei a acreditar no que naquele momento era inacreditável para mim, porque eu estava fazendo testes. Eu não tinha ninguém para me dizer que já tinha feito, que aquilo ia dar certo. Você tem. Então eu comecei a fazer testes. Comecei a fechar minha agenda em alguns dias, e aí eu disse, agora eu vou subir o preço. Agora eu vou dar mais tempo de atendimento para essas pessoas, dentro do meu horário pré-estabelecido, que era o horário comercial, tirando meu horário de ir para academia, tirando meu horário de almoçar. Vou atender nesses dias, nesse horário, vou aumentar meu preço. E quando eu fiz isso, incrivelmente, as pessoas pagaram, sem reclamar. Eu disse, bom, agora eu aumentei meu preço, as pessoas pagaram. Daqui tanto tempo, eu vou aumentar novamente. E eu vou diminuir a quantidade de espaços na minha agenda. Conforme eu fui diminuindo a quantidade de espaços na minha agenda, as pessoas queriam agendar e não tinha vaga. Então eu fui gerando a escassez, sem querer. E quando eu aumentei o preço, algumas pessoas saíram, eu fui gerando mais espaço na minha agenda, fui gerando mais escassez na minha agenda, e as pessoas foram fazendo, caramba, ela é muito boa, tá difícil de agendar com ela. E elas foram me valorizando cada vez mais. E aí, cada vez mais, eu pude dar mais atenção no WhatsApp. Eu pude fazer um atendimento diferenciado. Então, se uma micropigmentação que eu faço em 1 hora, eu deixo 1h30, eu tinha tempo de conversar com essa cliente, de fazer um cafezinho com qualidade. Eu tinha tempo de dar a ela um atendimento diferenciado, de falar sobre o pós, de explicar os cuidados com mais cautela, os cuidados que ela ia ter. E eu fui percebendo que aquilo estava dando certo. Eu fui ajustando o preço, eu fui selecionando mais esses clientes, e eu fui investindo mais na experiência, e esses clientes me trouxeram mais clientes que valorizavam mais a experiência. E é assim que o negócio foi fluindo. Então, como é que você vai atender os clientes premium que hoje você não atende? Primeiro, tenha a sua agenda lotada, para que você tenha experiência e que você tenha técnica, tá? Depois, organize a sua agenda para que você atenda menos pessoas e tenha tempo de implementar os detalhes no seu espaço, os detalhes no seu atendimento, os detalhes na sua prestação de serviços e os detalhes na sua comunicação com o seu cliente. Na hora que você reduz a agenda, você aumenta o nível da sua entrega. Aumentou o nível da sua entrega, você vai aumentando o seu preço. E gradativamente você vai percebendo que você vai selecionando as pessoas que verdadeiramente querem ficar com você, as pessoas que te valorizam e que te pagam mais porque você está agora entregando mais. É assim que nós atendemos os clientes premium. Então não se engane que todos os clientes que você tem hoje vão ficar com você para o resto da sua vida. Não queira isso, não queira. Porque imagine que você está prosperando e que você está crescendo no seu negócio, mas o seu cliente não. Ele não pode te acompanhar para sempre. Vai te acompanhar quem está prosperando junto com você. À medida que alguns clientes que não estão alinhados com o seu crescimento vão saindo, novos clientes vão chegando. Isso é fantástico, tá? Então tenha em mente que isso vai acontecer e isso é um movimento natural do mercado. Não queira permanecer estagnado do jeito que você está hoje. Então permita que o seu crescimento, que a sua prosperidade venha e que alguns clientes te acompanhem e que novos clientes que estão alinhados com a sua entrega possam chegar. Permita que esse movimento aconteça, tá? Mas cuide dos detalhes. Cuide dos detalhes do seu negócio. Estude mais sobre isso. Estude sobre gestão de tempo, estude sobre mentalidade, estude sobre posicionamento, postura profissional. Não queira atender o seu cliente descabelado, com o rosto cheio de óleo, com a barriga roncando. Não queira atender o seu cliente de chinelo, de roupa de academia, de tênis de corrida. Ai, mas não é importante, o cliente só repara na minha técnica. O cliente que só repara na técnica, o cliente que não se importa em esperar os seus atrasos,
jamais vai lhe pagar tanto quanto você almeja receber. Não vai. Não vai, tá? Se você hoje cobra R$ 150 para fazer uma unha em gel, vamos dizer assim, e você passa a cobrar R$ 200 e atende o seu cliente com atraso, de qualquer jeito, não tem esse carinho, esse cuidado nos detalhes que eu acabei de mencionar, você subiu o seu preço para R$ 200, o cliente pagou e você tá vendo? Eu falei. Tenha certeza que você poderia cobrar 300, porque você deve ser muito boa tecnicamente no que você faz. Mas você ainda não está, você ainda está longe do seu potencial. Tenha certeza absoluta que cuidando dos detalhes do seu espaço, do seu atendimento, da sua comunicação, da sua postura, você poderia fazer mais, cobrar mais e atender menos pessoas do que você atende hoje. Então, o que foi que eu fiz? Quando eu fiz todas essas mudanças, eu comecei a faturar, eu comecei a atender 50% menos clientes do que eu atendia e comecei a faturar praticamente, eu dobrei o meu faturamento e comecei a faturar 50% mais. Eu dobrei o meu faturamento e comecei a faturar 50% mais, atendendo metade dos clientes que eu atendia. Com o tempo de fazer minha atividade física, com o tempo de cuidar do meu filho, com o tempo de cuidar do estratégico do meu negócio, com o tempo de estudar para oferecer a eles acima da média. Mas por quê? Porque eu tive coragem de fazer essa mudança. Eu cheguei no nível onde eu ia fechar as portas do meu negócio. Então era tudo ou nada. Eu já estava decidida a fechar as portas e voltar para a CLT. Então eu disse, eu tenho a estrutura. Eu tenho uma rede social. Tudo meia boca, mas eu tenho. Eu tenho os clientes. Eu estou disposta a voltar para a CLT porque eu já estou exausta. Então eu vou tentar essa última cartada. E foi assim que funcionou para mim. Se você não quer arriscar o tudo ou nada, faça aos poucos, como eu estou te dizendo. Reduza o tempo da sua agenda. Se sua agenda está lotada para esse mês, faça isso no mês que vem. Reduza, aumente o tempo de atendimento, reduza a quantidade de pessoas, de vagas. Melhore um pouquinho a entrega aqui, melhore ali. Se você tem um assistente, treine melhor o seu assistente. Dê mais um carinho para esse cliente, mais uma atenção. Vá melhorando a sua entrega. Vai incrementando uma coisinha, outra ali. Depois faça o primeiro reajuste. Melhore mais umas coisinhas. Diminua a quantidade de atendimentos da sua agenda. Faça mais outro reajuste. Vá fazendo a seleção para os clientes exigentes. Entregue sempre acima da média. Cobre acima da média e seja acima da média. Essa é a rota de sucesso para os negócios de um só. Para os empresários que querem aumentar a sua lucratividade, ser mais bem pagos e ter qualidade de vida. Se você gosta de conteúdos como esse, esteja aqui comigo, se inscreva nesse canal, me siga nas redes sociais e vamos começar a virar o jogo do seu negócio de um só para que você possa, assim como eu, ter uma agenda bem paga e qualidade de vida no seu negócio de um só.